Boa noite, meus amores. Vamos começar a nossa live de hoje. E hoje a gente vai falar um pouco sobre crenças, sobre mente consciente, mente inconsciente, para vocês entenderem aí como é que vocês funcionam, por que vocês fazem o que vocês fazem, certo? E por que muitas vezes a gente tenta alcançar determinados objetivos, mas a gente não consegue. Então vamos lá, começar nossa live sem muita enrolação, para dar tempo a gente falar tudo. Desde já eu quero deixar avisado que eu não sei se eu vou conseguir entregar tudo que eu quero entregar. Mas qualquer coisa a gente faz em duas partes, não tem problema, certo? E desde já, pra gente começar, eu já quero ir falando o que é mente consciente e o que é mente inconsciente. Boa noite, Priscila! O que é a mente consciente e o que é a mente inconsciente? Por que eu já quero começar explicando isso? Porque daqui pra frente eu vou de vez em quando falar mente consciente, mente inconsciente, para vocês entenderem o conteúdo em geral, tá? Então eu trouxe aqui uma foto para ficar fácil. Boa noite, Ana, do entendimento de vocês, para vocês irem entendendo melhor. Então eu trouxe aqui essa foto para exemplificar e para mostrar para você qual a diferença de mente consciente e mente inconsciente. Para começar, tá? A gente tem duas mentes, certo? A mente consciente e a mente inconsciente. Boa noite, Júnior. E mente, gente, mente e cérebro são coisas diferentes. O cérebro, ele é um órgão, nosso corpo. A mente é algo subjetivo, é algo, como é que eu posso explicar? Espírito, mente, é algo que não é, vamos dizer assim, concreto. Espírito, enfim, você que decide como que você quer que funcione, como que você quer chamar. Então vamos lá. 5% das nossas ações, tá? São a nossa mente consciente, essa mente que julga, certo? Essa mente que escolhe, essa mente que fala dos nossos objetivos, essa mente que tem data, que tem razão, essa mente calculista que explica 1 mais 1 é 2, boa noite, Gláucia, que 1 mais 1 é 2, essa mente da força de vontade, essa mente que decide, eu vou fazer tal coisa, por quê? Tal coisa. É aquela mente que analisa, tipo assim, eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo, por causa disso ou por causa daquilo. Já o nosso subconsciente, algumas pessoas chamam de subconsciente, algumas pessoas chamam de inconsciente, e também tem estudos que mostram 3 partes, tá? Mas aqui a gente vai dividir em consciente e inconsciente. São os nossos medos, os nossos traumas, as nossas fobias, os nossos desejos, os nossos hábitos, a nossa autopreservação, as nossas memórias de longo prazo. As nossas crenças estão aqui. Então, para explicar de uma forma simples e rápida para vocês, por que quando você está num relacionamento, por exemplo, mesmo sabendo que aquilo não está te fazendo bem, digamos que você está em um relacionamento totalmente tóxico ou abusivo, você sabe que aquele relacionamento não te faz bem, que você não quer mais, mas por que você não consegue terminar muitas vezes? Você até quer terminar, mas você não consegue terminar. Ou então, quando você quer começar uma dieta, você sabe da necessidade talvez que você precise de fazer uma dieta, talvez até por saúde, mas você não faz, você não consegue, você até quer. A mente consciente, aquela que decide, eu quero, eu sei que eu preciso, certo? Essa mente racional que raciocina, eu quero, eu sei que eu preciso, aí você até começa, mas não se mantém, não tem constância, não consegue. Enfim, você procrastina, você se sabota, tudo isso é ações do inconsciente, certo? Por que isso acontece? Porque por mais que você acredite que as tuas ações elas estão relacionadas à tua mente racional, essa mente que pensa, essa mente que diz, que julga, né, que escolhe, na verdade, quem toma conta das nossas ações é o inconsciente. 5% das nossas atitudes e ações, ela é tomada pela nossa consciência.
95% é o nosso inconsciente. Na verdade, nós somos seres mais emocionais do que racionais. Então, quem disse, o homem é um ser racional? Eu já disse e repito que, era para ser dito que nós somos seres emocionais. Quem falou isso está totalmente louco. Mas tudo bem, a gente deixa para lá. Então, para a gente entender aí as nossas ações, eu vou explicar um pouquinho de cada um aqui do inconsciente. Os nossos medos estão lá no inconsciente, os nossos traumas, aquelas determinadas situações traumatizantes que a gente passou está no nosso inconsciente. Nossas fobias, os nossos desejos estão no inconsciente, as nossas compulsões, aquilo que a gente age muitas vezes por impulso. Tipo assim, eu não quero, né? Voltando aqui para os hábitos alimentares. Eu não quero mais comer açúcar. Mas impulsivamente você vai lá e come açúcar, por causa do prazer, por causa do desejo, enfim. Nossas crenças limitantes. O que é crença, Jéssica? Já vamos falar aqui das crenças. Crença, resumidamente, é tudo aquilo que você acredita. Por exemplo, se eu acredito que... Boa noite, Rochelle. Se eu acredito que uma determinada pessoa é boa, então ela é boa. Se eu acredito que todo homem não presta, então todo homem não presta. Se eu acredito que eu não sou capaz de fazer determinada coisa, de entrar em ação, então realmente não vou ser capaz. É tudo aquilo que você acredita sobre você, ou sobre o mundo, ou sobre todas as coisas. O que eu acredito, ele é uma crença. Essas crenças, elas podem ser positivas, algo que te fortalece e te leva adiante, ou ela pode ser negativa, algo que vai te bloquear, ou algo que você vai ter ações negativas que no lugar de te ajudarem a crescer, vão te ajudar a regredir, certo? Então vamos lá. Os nossos hábitos também estão no nosso inconsciente, porque eu já falei para vocês que a nossa mente ela é a rainha da economia de energia. Então, para economizar energia, ela cria hábitos, que é as nossas ações automáticas. 40%, uma média de 40% de tudo que você faz no seu dia são seus hábitos. E a nossa mente, ela cria esses hábitos exatamente para a gente economizar energia. Imagina se todos os dias você tivesse que raciocinar, se todos os dias você tivesse que raciocinar tudo o que você tem que fazer. Imagina aí, você acordou, aí você vai pensar, eu tenho que escovar os dentes, aí agora é pra cima, eu acho que agora é pra direita e pra esquerda, e limpar assim, passar fio dental assim, aí agora eu tenho que fechar a porta, enfim, imagina se você tivesse que ir aí pensando em cada passo que você tem que dar, o tanto de energia, tempo você gastaria só para escovar os dentes ou só para tomar um banho. Então, o nosso cérebro cria essas automações para economizar energia e para agilizar mesmo o nosso dia a dia. De uma forma... Boa noite, Brenda. De uma forma automática. As nossas fantasias, a nossa imaginação também fica lá no nosso inconsciente. As nossas memórias de longo prazo. O que é uma memória de longo prazo? Tudo que você viveu lá na tua infância, tudo que você viveu, experienciou, sentiu, ouviu e que realmente a tua mente entendeu como importante, foi criada uma memória. Imagina que a tua mente ela tem várias caixinhas, ela é um arquivo, sabe? E nessas caixinhas tem essas memórias, tem as tuas crenças, tem as tuas emoções, enfim. E lá nessas caixinhas está tudo registrado. As memórias que foram mais importantes para você. Por exemplo, imagina que lá na tua infância você se assustou com um bichinho, né? Um sapinho pulou em você. Um exemplo, uma barata. Você viu uma barata. E aquilo te assustou e você era uma criança. Aí você vai lá pedir ajuda para tua mãe. Mãe, e a tua mãe está lavando louça. E digamos que ela olha para você e diz assim, agora não, filho, a mãe está ocupada. Por mais que a mãe tenha falado de uma forma bondosa, por mais que a mãe tenha pedido para esperar um pouco porque ela estava ocupada, a criança ela vai ter uma interpretação daquela situação, certo? Essa interpretação ela pode sentir como, digamos, uma rejeição.
Nossa, a minha mãe não quis me dar atenção nesse momento. Ou a minha mãe não me ama por causa de determinadas coisas. Pelo fato dela ter sentido o impacto emocional, certo? Lá do sapinho, né, que pulou nela, ela se assustou e ela foi correndo para a mãe, né, Porto Seguro. E a mãe ter rejeitado, certo? Naquele momento, a criança. Aquilo, ela grava numa memória, certo? Da mesma forma que a gente grava as negativas, a gente também grava as positivas. Por exemplo, aquele cheirinho de café na casa da avó, ou aquele cheirinho de mato na casa de um tio, de uma avó. Toda vida que você sente aquele cheirinho, você lembra, tem lembranças boas. Ah, quando eu sinto cheirinho de café, eu só lembro da minha avó. Ou quando eu sinto cheirinho de mato, eu lembro quando eu passava férias na fazenda, ou no interior, enfim. Isso são as suas memórias. Uma memória, gente, ela é formada por tudo aquilo que a gente ouve, por tudo aquilo que a gente sente emocionalmente, sinestesicamente, tá? Que a gente ouviu, sentiu, viu. Se gerar muita repetição, e é assim que as nossas crenças também são formadas, tá? Quando você passa por uma determinada situação várias e várias e várias vezes, ou quando você tem aquele impacto emocional, algo que fez você sentir muito forte, você viu várias vezes determinada situação, ouviu várias vezes determinada coisa, aquilo vai criando memórias, vão formando crenças, certo? E tudo isso tá aí no teu inconsciente. Vamos lá, mais alguma coisa aqui que está no nosso inconsciente. As nossas emoções, elas estão no nosso inconsciente. Então, tipo, por mais que você racionalize determinada situação, por exemplo, você está aí no relacionamento, como eu dei o exemplo lá no começo, esse relacionamento é tóxico para você, não tá te fazendo bem. E você pega, sabe que o relacionamento... Quem nunca se apaixonou por um boy trash, né? Aí você tá lá super apaixonadinho por aquele boy trash. Aí você sabe que ele não vale a pena, você sabe que ele não é bom pra você, você sabe que ele lhe traz, você sabe que ele te maltrata, que ele é grosso com você, ou que ele não te atende, ou que ele não tá nem aí pra você. Mas você colocou na sua cabeça que você tá apaixonada, que ele é o homem da tua vida. Mas você não quer mais. Aí você sabe, você sente que você não quer mais. Boa noite, Mônica. Você sabe que você não quer mais aquela situação. Você sabe que você não quer mais aquele relacionamento. Você sabe que o relacionamento não te faz bem, mas você não consegue deixar. E você ainda diz que ama, né? Tipo assim, ai, eu não consigo deixar porque eu amo. Gente, pode ser tanta coisa, pode ser carência, dependência, pode ser alguma crença enraizada muito forte de que todo homem é assim. E você não consegue se livrar daquele relacionamento, por mais que você queira. Aí você fica racionalmente, olha que é a mente consciente, racionalmente você sabe que aquilo ali não te faz bem. Racionalmente você sabe que você não quer mais estar ali naquele relacionamento. Mas teu subconsciente age, as tuas emoções agem, as tuas crenças agem, tudo vai agir e você vai ter determinadas ações. E você, por mais que você queira, tá? Por mais que você conscientemente, eu não quero mais viver isso, você vai continuar vivendo. Porque não é o consciente é 5%. 95% é o inconsciente. Então quem manda na porra toda é o inconsciente, certo? Então, você tá lá, você não quer mais determinadas coisas, ou você quer determinadas coisas, mas você não consegue. Não consegue agir ou não consegue entrar em ação, porque é aqui no inconsciente que está controlando tudo isso, certo? Então, agora que eu expliquei razoavelmente para vocês o que é consciente e o que é inconsciente, eu vou começar a falar um pouco sobre crenças, tá? Deixa eu só ver como é que eu troco agora. Eu acho que é assim, pronto. Boa noite, Maria. Maiara, na verdade. Boa noite, Maiara. Agora eu vou falar para vocês sobre as crenças. Como é, Jéssica, que as minhas crenças são formadas? Resumidamente, voltando, tá? Repetindo, o que é crença? Crença é tudo aquilo que você acredita como verdade. As nossas crenças é como se elas fossem um óculos, tá? Que a gente enxerga a vida, certo? A partir do quê? Das nossas emoções, da nossa criação, de tudo aquilo que está lá no nosso subconsciente que eu falei para vocês. Então imagina que todos nós temos um óculos
das nossas experiências e a gente começa a enxergar a vida a partir desse óculos. E é por isso que tem vários estudos que mostram que a realidade, na verdade, ela é a partir do que você enxerga. E é por isso que muitas pessoas enxergam a mesma situação de maneiras diferentes, porque a gente enxerga a vida a partir das nossas crenças. Imagina aí que você viu um acidente aconteceu. 10 pessoas viram esse acidente. Se você perguntar para essas 10 pessoas o que aconteceu naquele acidente, cada uma delas vai ter uma interpretação diferente daquela situação. Boa noite, Nessa. Vai ter uma interpretação diferente daquela situação, certo? Vamos falar aqui mesmo mais comum, um relacionamento. Você tem uma amiga e ela tem um relacionamento. Você tem uma visão do relacionamento dela, a tua outra amiga tem outra visão do relacionamento dela e a outra amiga vai ter outra visão do relacionamento daquela pessoa. Por quê? Porque não é o que acontece real. O que está acontecendo ali na realidade? É as nossas interpretações baseadas nas nossas crenças, tá? Que fazem com que a gente enxergue aquela situação de determinada maneira. Você pode olhar para aquele relacionamento e dizer assim, ai, como ele é romântico, como ele é lindo com ela. Só que a outra amiga, ela já tem outras crenças, certo? Digamos que ela vivenciou vários relacionamentos difíceis, tóxicos, mentirosos, tá? Então ela vai dizer, o que ela vai dizer? Baseado nas crenças dela. Eu aqui não confio em homem romântico. Homem romântico é porque trai. Aí fica agradando a mulher para poder depois trair, ou então ele já fez coisa errada e agora tá agradando ela. Eu quero ver gente se identificando, assistindo esse vídeo e se identificando. Se você tá assistindo esse vídeo se identificando, coloca nos comentários. Diz se não é assim que as coisas acontecem. Ou então, você é daquela super romântica que acha que todo mundo é bonzinho e tal, aí vai dizer, não, mulher, não é assim não. Ele é bonzinho, ele é lindo, ele é romântico, certo? Aí vem outra amiga de fora e já dá outra opinião. Isso não quer dizer que a da primeira, que disse que todo homem romântico é trash, é verdade. Isso não quer dizer que a segunda, que disse que todo mundo é fofinho, é romântico, é verdade. Por quê? Porque elas estão vendo aquela situação baseado nas crenças que elas têm em relação a relacionamento, certo? Não quer dizer que é isso que está acontecendo naquele relacionamento. Isso é só a interpretação delas dos fatos. E assim, gente, é em tudo na nossa vida. Cada um de nós interpretamos as coisas de acordo com as nossas crenças. As nossas crenças é o óculos, tá? Que a gente enxerga a vida. E como é que as nossas crenças são formadas? As nossas crenças, a maior parte delas, tá? Ela é formada na nossa infância. Desde do útero lá da tua mãe, as tuas crenças elas estão sendo formadas, tá? O teu inconsciente já existe, certo? Então, tudo que você sente, que no caso, quando a criança está no útero, é mais o que a mãe sente, certo? Mas saiu do útero. Até os teus 12 anos, tá? A criança, ela não tem consciência. Lembra da mente consciente? Que é a mente que julga, que é a mente que diz isso é certo, isso é errado, eu gosto disso, eu não gosto disso. Ah, eu vou fazer isso por causa daquilo. É a mente que raciocina, tá? Então, até os 12 anos, mais ou menos, até os 7, a criança, ela só tem subconsciente. E imagina que ela é uma esponja, que tudo ela absorve. Se ela tá assistindo um desenhozinho, absorve. Se ela escuta o papai e a mamãe falar determinada coisa, absorve. Se ela vê determinadas situações com constância, absorve. Enfim, ela vai só absorvendo, principalmente aquilo que ela vê repetidas vezes e aquilo que tem impacto emocional, certo? Como eu falei pra vocês, sabe, naquelas memórias que o teu subconsciente está guardando, as memórias traumáticas, memórias, enfim, memórias de longo prazo. Tudo aquilo que você vai experienciando aí tá só sendo armazenado aí no teu subconsciente. Aí tu tá lá vivendo as tuas crenças. Vou dar um exemplo. Lembra do exemplo que eu dei lá no começo da live, por exemplo? Que a criança teve um susto, né? Ela viu uma barata. Ou outro exemplo. A mãe vê uma barata e dá um grito enorme. Ah, não
não sei o que, é uma barata. Isso assusta a criança, né? O grito, o impacto, ela já sentiu ali um impacto emocional. A mãe gritando com medo da barata. Então, automaticamente ela pode interpretar o quê? Que barata é mal, que barata é algo ruim, que barata é algo sujo, que barata faz mal. Então, o que pode acontecer? Ela sair correndo, barata é ruim, barata é mal. Ela teve o quê? Ela viu a mãe desesperada, gritando com medo de uma barata. Ela ouviu os gritos e ela sentiu o susto, um impacto emocional. Automaticamente, talvez ela tenha sentido um medo, certo? E isso vai que formou uma crença. Barata é malvada, barata é suja, barata é sei lá o quê. Então, formou o quê? Uma crença. Aí você cresce, aí você é adulto. Sabe que a barata não vai te comer, sabe que a barata não faz mal, mas você tem medo da barata. Você vai fazer o quê? Você vai sair correndo, enlouquecida, com medo da barata. Aí você pede pro pai, pro primo, pro filho, pro vizinho pra matar a barata. Por quê? Porque você criou ali uma crença de que barata vai te engolir, sei lá, né? E assim são várias coisas. Como eu dei aquele outro exemplo lá no começo, né? Que a criança, certo? Gente, tudo é da interpretação da criança, certo? A mãe estava lavando a louça, aí a criança vem. Ela se assustou com a barata, né? Um exemplo. E a mãe pede para a criança o quê? Filha, no momento a mamãe está ocupada. Depois a mamãe fala com você. Se a criança ali, naquela situação, ela pode interpretar, ok, depois a mamãe fala comigo e tá tudo certo. Como ela pode interpretar como uma rejeição? A mamãe está me rejeitando. A mamãe não tem tempo para mim. A mamãe não me ama. Tá entendendo? Isso vai depender o quê? Da interpretação que a criança vai dar para aquela situação, certo? Ela pode dar uma interpretação positiva como uma negativa. Muitas vezes os pais dizem assim, vocês já prestaram atenção? Meu filho, eu criei 2 filhos da mesma maneira, mas um é tão radical e o outro é tão amoroso, um é tão explosivo, mas o outro é tão carinhoso. Muitas vezes, gente, tá? Além de mesmo ter algo assim na nossa essência, isso é porque um interpretou a mesma situação, por exemplo, a família estava passando por dificuldades financeiras. Um interpreta aquela situação como eu preciso ajudar o papai e a mamãe que está passando por um momento difícil. E a outra pode interpretar tipo, meu pai e minha mãe não me amam porque ela não me dá nada e o pai e a mamãe do meu amiguinho dá tudo para ele, certo? Vai depender muito da criação, da interpretação que a criança está tendo daquela situação. É por isso que é tão importante, tá? Isso aqui já vale tanto para você se entender, como quem for pai e mãe está assistindo isso, tentar trabalhar já aí com os filhotes. Então, a criança, ela interpretou aquilo está formando as crenças dela. Mas o que é que acontece? A gente cresce, certo? A partir dos 12 anos, a partir dos 7, a gente já está começando a criar opinião, a formar a nossa mente consciente. Até os 12, a esponja viu, ouviu, sentiu, foi criando ali o nosso inconsciente, 95% das nossas ações. 5% é a nossa mente consciente, que ela começa a se formar depois dos 7, tá? E a partir dos 12, cria tipo uma barreira para o nosso inconsciente e a gente vai formando aqui a mente analítica, né? Que julga, que critica, que sabe, que tem decisões, metas, enfim. Então, chegou lá nos 12 aninhos. Aí você já tá lá com o teu subconsciente cheio de informação, cheio de crença formada, de tudo que você viveu e experienciou lá na tua infância. Só que aí você cresce e começa a ter determinadas situações que você começa a repetir padrões que estão lá no teu inconsciente. Gente, não é porque tá no teu inconsciente que você vai lembrar, tá? Maioria das coisas você não vai lembrar, mas está lá arquivado, ok? Aí você cresceu. Aí agora você tem aqui um grupinho de amigos, certo? E você chegou com uma piada super interessante. Ai, gente, galera, tudo bom? Eu vou contar aqui uma piada pra vocês. Aí você vai lá, contar piada. Só que as pessoas estão conversando. E elas dizem assim, não, fulaninho, espera aí, que agora a gente tá falando aqui sobre um determinado assunto. Depois a gente te ouve. Lembra que aquela criança da história que eu falei da mãe lavando a louça, arquivou lá numa memória um sentimento de rejeição quando a mãe pediu para esperar?
Então, tá aqui, na tua memória, certo? No teu inconsciente. O que é que vai acontecer? Você vai passar por essa situação e o teu inconsciente vai trazer isso à tona. Você não lembra, tá? Mas isso vem e você sente um sentimento de rejeição só porque os teus amigos, por mais educados que eles tenham sido com você, pediram para você esperar. Isso é porque você tem uma crença aí de rejeição, tá ancorado, por exemplo, numa frase de pedir para você esperar. Então, toda vida que você ouve, talvez, algo assim que alguém pede para você esperar, ou que ela não tem uma atenção imediata para você, você tem essa sensação. Às vezes você nem sabe por que você se sente de determinada maneira em determinadas situações, você só sabe que você se sente mal, certo? Muitas vezes é algo que está aí no teu subconsciente, uma crença, uma memória, algo ancorado, certo? Porque quem tá, como eu falei para vocês, as nossas emoções tá onde? No subconsciente. Nós somos seres mais do que emocionais. Então, de certa forma, são as nossas emoções que estão aí controlando tudo. Então, eu senti o quê? Um sentimento de rejeição. Tá dando para entender? Como é que a tua crença está influenciando aí na tua vida hoje? Vou dar um exemplo aqui bem do cotidiano. Imagina que você, quando criança, via muito o papai e a mamãe brigar. E você começou a olhar para aquilo e criar uma crença negativa. Relacionamento é muito difícil. Ou então você ouvia muito a sua mãe dizer: ai, relacionamento é muito difícil. Ai, teu pai é um traste. Ai, por mais que a mãe esteja só desabafando, falando, você foi criando ali uma percepção, foi criando ali uma interpretação daquilo que estava acontecendo, certo? Pode ter sido o quê? Uma interpretação negativa sobre aquele relacionamento. Aí você diz: nossa, relacionamento é difícil. Nossa, relacionamento, todo homem é um traste. Ou digamos que teu pai traía muito a sua mãe. E às vezes não é nem teus pais, tá? Às vezes foi alguém muito próximo, um tio, tinha uma tia que vivia na sua casa falando mal do marido e você ouvia constantemente. Mas são geralmente as pessoas que você mais convivia, ok? Ou então, você olha como a nossa... Gente, tudo é interpretação. Prestem atenção na questão da interpretação. Digamos que o teu pai era um príncipe maravilhoso. Aí você ouvia muitas vezes as pessoas ao redor falar que homem assim era muito difícil, que homem assim assado não era fácil, não se achava em qualquer esquina, que relacionamento igual dos teus pais não se achava muito fácil. Até mesmo talvez a sua mãe ficava repetindo esse tipo de coisa. E você foi criando o quê? Uma crença. Homem honesto, homem fiel é difícil, a maioria dos homens são traste, ou coisa do tipo. Ou crença financeira também, tá? Você ouvia muito os teus pais brigarem por causa de dinheiro. Você começa a ligar o dinheiro a algo ruim, a brigas no relacionamento. Ou você via lá a tua mãe e teu pai passando por muita dificuldade, dizendo que dinheiro era difícil. Menino, dinheiro não nasce em árvore. Menino, tu pensa que eu tô fazendo dinheiro? Não tem dinheiro para isso hoje não. Isso tudo foi formando a tua percepção sobre o dinheiro. Tudo isso foram fazendo, essas vivências que você teve, foram fazendo a tua percepção sobre relacionamento, certo? 12 anos, pronto, tá tudo armazenado. Lembra que você era uma esponja? Tá tudo armazenado no subconsciente. Acabou, certo? Gente, quando eu falar inconsciente ou subconsciente, é a mesma coisa. Então, tá tudo aí armazenado na tua memória. Aí você cresceu, você veio aqui para a live da Jéssica, e a Jéssica disse que você tem que ter crenças fortalecedoras, que você tem que acreditar que dinheiro é bom, que isso e que aquilo. Só, amiga, que isso tá aqui, ó, na mente consciente. Aí você diz: a Jéssica disse que dinheiro é bom, que eu tenho que acreditar que dinheiro é maravilhoso e que isso vai mudar a minha vida. Aí você vai para a vida. Só que no primeiro tropeço, você lá vai: gente, boa noite, Fernanda. Dinheiro é muito difícil. Gente, é muito complicado arranjar emprego. Gente, todo homem trai. Homem é muito difícil, amiga. Aí você vai conversar com suas amigas. Aí você começa a observar o teu diálogo com tuas amigas. Quer descobrir tuas crenças? Observa as tuas conversas. Observa as tuas conversas que você vai saber quais são as tuas crenças.
Aí você começa a conversar com uma amiga, aí você começa lá e diz: mulher, é porque relacionamento é muito difícil, amiga. Mulher, relacionamento é muito complicado. A gente vai, mas aí é tão difícil lidar com outra pessoa. Mas isso, mas mulher, lá no trabalho, relacionamentos também, gente, com pessoas sem ser só relacionamento amoroso. É muito complicado conviver com as pessoas. O povo é muito difícil. As pessoas isso, as pessoas aquilo. Muitas vezes olhando os outros, esquecendo de você, certo? Aí você vai começando a dizer, e tudo isso tá fazendo o quê? Reforçando aquilo que você acredita, reforçando a tua crença. E essas crenças estão onde? Foram criadas onde? Lá atrás. Na tua infância, na adolescência, na nossa vida adulta também, tá, gente? Quando a gente passa por determinadas experiências que tem o impacto emocional ou uma repetição muito grande. Digamos que mesmo adulto, você começou a procurar emprego. Aí você foi no primeiro, quebrou a cara, foi no segundo, não deu certo, foi no terceiro. Isso começa a reforçar quê? Que emprego é difícil, certo? Realmente isso pode ir reforçando. Por quê? Repetição, impacto emocional. Porque geralmente você saía de lá que é triste, chateado, certo? Então tinha um impacto que emocional, saía triste, saía chateado. Repetição, foi para a primeira, foi para a segunda, foi para a terceira, não deu certo. Então isso começa a criar uma nova crença ou reforçar uma crença que você já tem. Ou então você começou, aí passou pelo seu primeiro relacionamento lá com 15 anos de idade, primeiro namoradinho, fofinho, aí não deu certo. Aí o meninozinho não era tão bom assim. Aí você já quebrou a cara, já começou a dizer, namorar é complicado, homem trai. E aí vai reforçando as crenças, tá, gente? Ou já é uma crença que você tem e você só faz repetir o padrão. Aí digamos que tá certo, você lá na infância ouviu várias vezes a sua mãe dizer que relacionamento era difícil, ainda tem aquela mãe que diz assim, trabalhe pra você nunca depender de ninguém. Não que ela esteja errada, tá, meninas? Mas trabalhe por causa disso. Muitas vezes ela manda você trabalhar no sentido de quê? De que relacionamento é ruim. Não para você ser independente, não porque ela quer muitas vezes que você realmente ganhe seu dinheiro, porque você merece, porque você é capaz, mas por quê? Porque homem não presta. Mas por quê? Porque homem, né? Então, você vai criando aquela crença. Relacionamento é difícil. Homem não presta. Isso. Aquilo. Aí você cresceu. Aí você quer muito um relacionamento. Você quer muito um namorado legal. Você sabe que tipo de homem é gente boa. Você sabe que tem sim relacionamentos bonitos, relacionamentos que prestam. De algum amigo próximo seu, que até que você admira o relacionamento dessa pessoa. E você olha, que lindo, que isso, que aquilo, tão fofos, queria algo assim pra mim. Mas eu tenho um dedo podre, mas nada pra mim dá certo. Isso acontece por quê? Primeiro você criou a crença, certo? Lá na infância, formou que relacionamento é difícil, que homem não presta, coisa do tipo. Pra mulher também, tá, gente? Tem homem, gente, eu escuto tanto homem, que é triste, dizer que mulher é interesseira, que mulher é isso, que toda mulher também trai. Gente, crença, tá? Só que já pra parte masculina, como meu público maior é mulher, eu tô falando aqui direcionado à mulher, gente, mas o que serve pra um também serve pro outro, tá? Aí você tá né, nessa questão, dizendo aí que é difícil isso. Aí você cresceu, aí você foi pra vida, você quer um relacionamento, mas lá no teu inconsciente, relacionamento é ruim, é difícil, certo? E que você tem que trabalhar para não depender de ninguém. Por quê? Porque é isso, porque aquilo, aí você se torna aquela armadura. A armadura da supermulher, a armadura da mulher perfeita, a armadura de que blindada, ninguém me magoa, ninguém me machuca, ninguém fala assim comigo, porque eu sou independente, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro. Como é que é? Não sei o quê, e você fica toda, né? Porque aí você tá aqui, você quer se relacionar com alguém, mas você começa a ter ações que vão te sabotando no caminho. E você abre a boca e diz assim, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu não vou mudar, porque assim, quem quiser que se adapte a mim, e tarará, tarará. Só que lá no fundo, você queria o relacionamento fofinho, igual o de um casal amigo teu, ou igual aquele que você assistiu no filme romântico, né? E tarará. Só que, primeiro, tá, gente? Eu tô falando relacionamento fofinho do filme romântico, mas não é pra romantizar também o relacionamento, não, tá? Mas eu falo fofinho no sentido que você quer um companheiro, você quer alguém. Só que
você pode, dependendo das tuas crenças, das tuas interpretações, arranjar aí um relacionamento, tá? Positivo, no sentido que, não positivo, calma. Arranjar aí um relacionamento e esse relacionamento ser difícil, esse relacionamento ser problemático, esse relacionamento te fazer sofrer. Por quê? Porque você acredita no quê? Eu acredito que relacionamento é difícil, eu acredito que relacionamento é problemático, eu acredito que homem é difícil, ou eu acredito que todo homem trai, que isso é normal, né? Aí, você acaba se envolvendo com pessoas com essas características. Por quê? Lembra que tuas crenças são óculos que você enxerga a vida? Porque nos óculos que você está enxergando a vida, os homens são assim. Então, por mais que tenha lá um cara bacana, gente boa, até afim de você, que queira te tratar bem e tal, você não vai conseguir nem gostar dessa pessoa. Às vezes você dá até uma chance, mas, sabe, não rolou a química, não gostei. Mas com o boy trash deu certo. Por quê? Porque a minha crença é de quê? De que todo homem trai. Que relacionamento é difícil. Então tenho que passar por aquilo para reafirmar aquilo que eu acredito. E como aquilo é o óculos que eu enxergo a vida, é aquilo que vai me atrair. Lembra também que aonde a gente foca, tudo aquilo que a gente dá atenção, tudo aquilo que você diz, independente de você dizer que eu não quero, tua mente não entende ou não. Então, tanto faz você dizer que você não quer, como que você quer, que é aquilo, é onde você está colocando foco. Não adianta você dizer assim, eu não quero um boy trash. O foco é no boy trash. Eu quero um boy trash. O foco é no boy trash. Acabou. Dinheiro do mesmo jeito. Você tá lá, é super assim, tal. Você ouviu a vida inteira pai e mãe dizer que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é difícil, que trabalho é difícil, que, enfim, né? Várias coisas do tipo. Que só rico que fica rico, que pobre nasce pobre e morre pobre, que nada dá certo pra você, enfim. Aí o que acontece? Você cresceu, você estudou, fez tudo que você podia, mas na hora de entrar em ação, você não entra em ação. Na hora de arranjar um determinado emprego que vai te pagar super bem, você meio que se sabota. Você meio que começa a duvidar da tua capacidade. Você meio, enfim, aparecem várias coisas aí para reforçar que ganhar dinheiro é difícil. Por quê? Porque as tuas crenças que enxergam o mundo, essas crenças negativas estão te limitando. A diferença, por exemplo, de uma crença positiva, de uma crença negativa, digamos que você tem uma crença positiva sobre dinheiro. As possibilidades, gente, o universo ele tem infinitas possibilidades. Tudo pode acontecer para você conquistar determinadas coisas. Só que se a minha visão está condicionada com as minhas crenças e as minhas ações são condicionadas pelas minhas crenças, e eu acredito que dinheiro é difícil, eu vou dar um jeito de fazer com que isso entendam, toda crença é autorrealizável, tá? Então, eu vou dar um jeito, eu vou ter ações que confirmem isso. Agora, se eu acredito que o dinheiro é fácil, que é fácil conseguir, se eu vi o meu pai e minha mãe tendo determinadas ações, ou meus educadores, ou alguém que eu peguei como exemplo, tá? Tendo determinadas ações para colher determinados resultados, eu vou começar a agir daquela maneira, porque eu tenho uma crença positiva, tanto que tem vários estudos. Por que tem aquele dilemazinho assim? Ah, só filho de rico fica rico. Só rico é cada vez mais rico. Pobre é cada vez mais pobre. Não é porque pobre é pobre e vai continuar pobre, rico é rico vai continuar rico. Porque pessoas que têm uma situação financeira positiva, elas têm uma mentalidade positiva. Pessoas que têm crenças limitantes sobre dinheiro, elas continuam pobres porque elas têm uma mentalidade pobre. E isso faz, como eu já falei, dominar as tuas ações que vão trazer os teus resultados. Eu trouxe aqui duas fotinhas que eu peguei aqui na internet para exemplificar para vocês. Não, vou começar por essa aqui, ó. Toda crença, tá aqui a crença, ok? É as tuas experiências que você viveu, a gente já falou. Ela vai gerar o quê? O teu potencial. Por que toda crença é autorrealizável? Por que eu vou fazer aquilo que as minhas crenças estão ali orientando? Por que o meu óculos que eu enxergo a vida é baseado nas minhas crenças? Tá aí. Aí você tem a sua crença. A tua crença
vai determinar o teu potencial, certo? A forma com que eu enxergo as possibilidades, a forma com que eu acredito que eu sou ou não capaz de agir, certo? Aí ela determina o que? O meu potencial. Do meu potencial, ela vai determinar o que? As minhas ações. Se eu acredito que ganhar dinheiro é fácil, tá aí o meu potencial, certo? Eu vou ter um determinado potencial. Se eu acredito nisso, eu vou ter uma ação referente a isso. Então, a minha ação, toda ação gera o quê? Um resultado. Eu vou colher um determinado resultado positivo, que vai o quê? Reafirmar a minha crença, fortalecendo essa crença, certo? Da mesma forma, o negativo. Se eu acredito que arranjar um emprego, por exemplo, é difícil, vai gerar um potencial baixo, negativo. Arranjar emprego é muito difícil. Só de você pensar dessa maneira já limita aí a tua ação, porque tu já mandou informação para tua mente que aquilo é muito difícil. Então, você já vai ter ações para com que aquilo aconteça de uma maneira difícil. Você vai rodar vários empregos para conseguir algo. Você vai rodar, vai fazer várias entrevistas e indiretamente se auto-sabotar para com que aquilo dê errado. Lembrando que não é de uma forma consciente, é de uma forma inconsciente. Muitas vezes você nem sabe, nem lembra por que você age daquela maneira. Aí, esse potencial todo, essa crença toda, vai gerar o quê? Tuas ações, certo? Você vai ter ações determinadas. Já que arranjar emprego é difícil, eu vou ter ações que dificultem isso. Eu vou rodar meio mundo para achar uma entrevista. Eu vou ficar pedindo para um e para outro e fazendo com que aquilo se torne difícil. Automaticamente eu vou ter resultados negativos que vão fazer o quê? Reforçar a crença negativa e da mesma maneira a positiva, certo? E aqui tem outro ciclo da crença. A crença ela surge o quê? Um pensamento, certo? Quais são o pensamento? O pensamento que você formou lá na tua infância, certo? Que um relacionamento é complicado, papai e a mamãe só vivia brigando, enfim, ouviu várias vezes que relacionamento é difícil, que isso, que aquilo. E aquilo gerou uma emoção, certo? Gerou uma emoção negativa, digamos que uma emoção de rejeição. Você criou aí uma crença de rejeição, uma emoção de rejeição, que gerou uma carência, que gerou uma dependência. Então, você vai ter comportamentos, certo? Para reafirmar a crença. Aí, eu tenho um pensamento que ninguém me ama, certo? Porque eu criei uma crença que ninguém me ama. Ou que as pessoas só vão me amar se eu fizer determinada coisa. Digamos que lá na sua infância, a mamãe e o papai dizem assim, se você tirar nota boa, a mamãe vai ficar muito feliz. A mamãe ama um neném inteligente. Ai, filho, a mamãe ama criança inteligente. Todo mundo gosta de criança inteligente. Todo mundo gosta de criança comportada. Aí você começa a ter essas percepções e de tanto você ouvir, você foi criando e arquivou lá no teu subconsciente, lá nas tuas memórias. Que as pessoas gostam de pessoas boazinhas. Aí tu vai ter o pensamento, as pessoas gostam de pessoas boazinhas. E quando eu não sou boazinha, as pessoas me rejeitam. Então você criou aí uma memória de rejeição, uma memória de carência. Que eu só vou ser amada se eu for boazinha. Aí esse pensamento, né, gerou o quê? Uma emoção. Aí essa emoção gera o quê? Um comportamento. Eu tenho que agradar todo mundo. Eu arranjei aqui um relacionamento e essa pessoa diz que me ama, e essa pessoa fala isso e aquilo pra mim. Mas pra isso eu tenho que ser o quê? Boazinha, tá? Então eu vou agir de uma maneira, eu vou fazer tudo pela pessoa, eu vou me deixar de lado, eu vou me esquecer, eu vou viver em função daquela pessoa, que é pra ela me amar, porque as pessoas só amam quem é boazinha, quem faz tudo direitinho e quem não erra, e enfim. Aí você criou aí a crença. Aí você gerou o quê? O comportamento, que reforçou o quê? A crença, certo? E assim a gente vai vivendo nesse ciclo. E é por isso que toda crença é autorrealizável. Ok. Deixa eu ver o que é que eu botei aqui no coisa. Aí, voltando aqui, né? Toda crença, ela é autorrealizável. E assim você vai vivendo. Como eu já falei, toda crença ela pode ser positiva ou negativa.
As nossas crenças, elas são cíclicas, igual eu mostrei agora no slidezinho que eu coloquei. Autorrealizável, né? Uma vai reforçando a outra, então ela é autorrealizável. Eu penso, eu acredito, acontece, certo? Eu vou dar um exemplo meu, da minha adolescência. Eu acreditava, né, que eu não era bonita, eu acreditava que nem um menino bonito ou com uma situação financeira melhor do que a minha, ou mais inteligente, enfim, do que eu, ia gostar de mim. Como toda criança é autorrealizável, o que é que eu fazia? Eu chegava numa determinada situação, por mais que eu tivesse super afim do meninozinho e tal, eu criava uma armadura. Pra quê? Pra me defender. Por quê? Porque eles nunca iam se interessar por mim. Então eu criava aquela armadura de mulher independente, de mulher poderosa, de mulher que não sofre, de mulher que não precisa de ninguém. Para quê? Para não sofrer, certo? Por quê? Porque eu criei lá no meu inconsciente um bloqueio, porque a nossa autopreservação tá onde? No inconsciente. Então, para mim autopreservar de um fora, de ficar mal, de me sentir mal, certo? Eu criava lá a minha boa armadura da Mulher Maravilha. Aí, o que acontecia? Por mais que a pessoa tivesse interessada em mim ou não, eu nem sabia. Eu já estava lá armada, querida, armada para briga, armada para me defender da situação, porque na minha mente, aquele tipo de pessoa jamais ia se interessar por Moá, certo? Então, o que eu fazia? Tava lá, toda imperosa, e eu já dizia, não gosto de gente assim, não faço isso. Ah, nem ligo se não se interessa por mim. Não preciso disso. Enfim, sabe esses diálogozinhos, tanto interno como na hora de conversar com as amigas? Na verdade, o que é que eu queria? Eu queria me autopreservar. Eu queria não me sentir mal, certo? Eu não queria ter uma emoção negativa. Por quê? Porque na minha crença, aquele tipo de pessoa nunca ia se interessar por mim. E por mais que a pessoa tivesse interessada, que ela até chegasse. Como eu não acreditava que aquilo era possível, então eu não enxergava que talvez a pessoa estivesse interessada em mim. Então, talvez eu até tratasse mal a pessoa, certo? Por quê? Porque ela não quer se interessar por mim mesmo. Porque aquilo ali não quer dar certo mesmo. Por quê? Que eu ia. Ou então eu simplesmente ficava best friends da pessoa. Que era pra nem acontecer o risco da pessoa pensar numa possibilidade dessa. Certo? Vocês estão entendendo como é que funcionam nossas crenças? Eu tinha um pensamento de que eu não era boa o suficiente, que ninguém ia se interessar por mim, porque eu não era bonito, porque eu não era inteligente, porque eu não era nada, né? Muita crença negativa. Amor próprio rastejado no chão, autoestima zero. Então, eu criava uma armadura de autodefesa, de autopreservação, que está onde? No nosso inconsciente. O que? Das minhas crenças. Nas minhas crenças de quê? De que eu não é de identidade, de capacidade, de merecimento. Ah, eu não mereço algo, um cara mais inteligente do que eu, porque homem inteligente só vai gostar de mulher tão inteligente quanto. Enfim, gente, não era que eu não era inteligente, ou não era porque eu talvez não fosse bonita, ou não era porque eu acreditava nisso. Não queria dizer que aquilo era realidade, mas era aquilo que eu acreditava. Então, se eu acreditava naquilo, eu tinha ações, certo? Baseada no que eu acreditava para me proteger, para me defender. Então, eu estava fazendo o quê? Me autopreservando, certo? Não é que o nosso... Ai, Jéssica, quer dizer que o nosso subconsciente ele é muito malvado, né? Porque a gente cresce, aí pega todas as crenças ruins que a gente aprendeu no passado, traz para a vida adulta, não funciona mais, e ele fica repetindo. Por que ele fica repetindo? Gente, nosso subconsciente, ele é sábio, certo? Ele é extremamente inteligente. E, na verdade, ele não tá sendo malvado com você. Ele tá te cuidando, ele tá te preservando, certo? Ele tá cuidando de você. Como assim tá cuidando de mim e eu tô só me ferrando, né? Tô trazendo crenças negativas que eu nem quero mais. Por quê? Porque como ele entendeu que esse tipo de coisa, boa noite Eduarda, era ruim, certo?
Se tudo isso que você experienciou lá na infância era algo ruim, agora, se tá lá no teu subconsciente, ele traz pra consciência aqui, ele traz essas ações no sentido de te proteger. De proteger que algo de ruim aconteça com você. Que imagina que quando você era lá na infância, você passou por um evento traumático, tipo, você foi fazer uma apresentação no colégio e você estava lá na frente de todas as pessoas e você ficou muito nervoso e começou a gaguejar. E os amiguinhos começaram a apontar e começaram a rir de você e começaram a falar mal de você. Você ficou muito constrangido, teve o quê? Viu os amiguinhos apontando, sentiu o impacto, o nervosismo, a vergonha, certo? O impacto emocional. E aquilo registrou a memória, certo? Aí você cresce. Aí você cresce e você não tem coragem de gravar uma live. Você não tem coragem de apresentar um trabalho da faculdade, um trabalho na escola. Por quê? Porque as pessoas vão falar mal. Porque eu posso passar vergonha. Porque eu posso ser julgado. Vão dizer, pode acontecer tudo isso de novo. Às vezes você nem lembra dessa situação que você passou lá na escola, você nem lembra, mas está armazenada no teu inconsciente. E como o teu subconsciente, ele é sábio e ele quer te proteger, você cresce, aí você quer muito gravar uma live, aí você começa aqui a falar, aí você trava. Não consigo, Jéssica. Não consigo, é muito difícil. Eu gaguejo, eu travo, não consigo. Isso é o teu subconsciente te protegendo do quê? De que as pessoas falem mal de você, de que você passe vergonha, por quê? Porque ele interpretou que aquilo é algo ruim, certo? Aí você cresce, você sabe que existem relacionamentos bacanas, você sabe que existem várias coisas legais, mas o teu subconsciente registrou que é algo difícil, que é algo ruim. Aí às vezes você cresce e você não consegue se relacionar com ninguém. Por quê? Porque lá na tua memória tá ok, alguma coisa que você experienciou lá atrás, que você interpretou aí de alguma maneira negativa, te bloqueia. Te bloqueia porque ele tá te protegendo para você não sofrer, certo? Para você não passar vergonha, enfim, para você não passar dificuldade. Então ele tá o que? Te preservando, porque ele é muito inteligente, certo, Jéssica? Entendi agora, entendi tudo. Entendi consciência, inconsciente, crença, entendi tudo. E eu faço o quê? Gente, e agora o que é que eu faço? Eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é: toda crença pode ser reprogramada, pode ser mudada, pode ser reprogramado, tá? Como que eu faço isso? A gente só reprograma uma crença quando a gente consegue influenciar o inconsciente. E isso a gente tem várias maneiras de fazer isso, certo? Só que para você influenciar o teu inconsciente, uma crença, como é que ela é formada? Repetição, certo? Eu começo a repetir algo até isso se tornar verdade, influenciar verdadeiramente o meu inconsciente. Ou, tá? Eu tenho que passar por um forte impacto emocional para essa reprogramação ser mais rápida, certo? Eu tenho que viver um forte impacto emocional. Ou eu também posso usar da hipnoterapia, da hipnose, da auto-hipnose. Você pode usar também de visualização criativa, certo? Algo que você consiga influenciar o teu inconsciente. Como é que eu posso fazer isso? Afirmações positivas diariamente. Você vai começar a repetir uma determinada afirmação para você, até que aquilo se torne uma verdade absoluta. E você, gente, olha, no começo pode até parecer complicado, difícil, enfim. Só que quando você começa aí a repetir algo para você, por exemplo, você quer emagrecer, mas você tem uma crença enraizada de que fazer dieta é muito difícil. Comer saudável é ruim, comer saudável é muito difícil. Aí o que acontece? Vai ser difícil. Você vai ter ações para com que seja difícil. Ah, Jéssica, mas eu quero reprogramar minha mente. Como é que eu faço? Você vai começar a repetir para você: ah, comer saudável é fácil. Não vai funcionar, amiga. Mas tu não mandou a gente repetir? Mandei você repetir. Só que a repetição, ela tem que ser constante e influente.
Então, como é que eu posso começar? Se você só disser assim, eu gosto de salada, odeio salada, eu gosto de salada, eu gosto de salada, eu gosto de salada. Isso não vai influenciar, tá? Então, você tem que ter afirmações que meio que driblem aí o teu inconsciente, certo? Eu gosto de determinadas saladas, e você pode começar a criar algumas específicas, tá? Que realmente você consiga comer. Então você vai afirmar real que você gosta, porque você consegue comer salada. E você vai ficar reafirmando isso constantemente para você, até que isso comece a se tornar uma verdade. Digamos que você você não acredita no teu potencial. Você vai começar a afirmar para você que você é capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Até que isso se torne uma verdade. Ganhar dinheiro é difícil. Você vai começar a criar afirmações positivas relacionadas a dinheiro. Dinheiro vem a mim de forma fácil. Por mais que no começo isso atualmente olhe para você e diz assim, bobinha, tá mentindo, isso não é verdade. Quando você começa a repetir isso constantemente, tá, gente? Constantemente. Isso vai começando a se tornar uma verdade, até que você realmente consiga influenciar o teu inconsciente. Algumas pessoas conseguem influenciar mais rápido, outras demoram mais, tá? Tudo bem, vai depender muito da força que essa crença tem. Você pode utilizar também da hipnoterapia, da auto-hipnose. Ai, Jéssica, mas hipnose? Meu Deus, isso é muito assim. A pessoa não vai me controlar, não. A pessoa não vai mandar em mim, não. E se eu contar meus segredos pra ela? Gente, isso não existe. Tudo isso é mito, tá? A gente pode fazer uma live só pra me explicar tudo sobre hipnoterapia pra vocês. Eu posso até convidar alguma cliente minha para falar o relato dela real, de como é que foi a experiência dela, para vocês entenderem. Mas por que a hipnose funciona? Para reprogramar a crença, para influenciar o nosso inconsciente. Porque a hipnose, ela consegue acessar, a hipnose, gente, ela coloca você num estado de relaxamento que a gente consegue acessar o nosso inconsciente, certo? E ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo significado a determinadas memórias. Digamos que hoje você tem uma memória de rejeição, porque lá no passado você viveu alguma situação que você interpretou como uma rejeição. Vamos voltar para o exemplo da mãe lavando louça. Você viu a mãe lavando louça, se sentiu rejeitado, armazenou aquela memória. Jéssica, mas só porque a mãe estava lavando roupa ou louça, eu me senti rejeitada, eu trouxe isso para minha vida adulta. Gente, pode ser, certo? Às vezes é algo pequeno, mas a criança ela não tem aquela, como eu expliquei, a consciência que diz, isso é uma bobagem. Não tem. Então ela pega aquela interpretação e se torna uma rejeição. O papai e a mamãe saem todo santo dia para trabalhar e me deixa na casa da vovó. Todo dia o papai e a mamãe me abandona. Ela pode interpretar aquilo como um abandono e uma rejeição, certo? E formar ali uma crença de abandono muito grande. Aí você cresce e só se mete em relacionamento que a pessoa tá sempre te abandonando. Você tá sempre sendo deixada. Você tá simplesmente repetindo um padrão, tá? De uma crença muito forte que tá enraizada. Olha que louco, que interessante, mas olha como a tua mente é poderosa e como ela é inteligente, tá? Porque na verdade ela só tá te protegendo. Ou você tem essa interpretação e não consegue se relacionar porque você tem muito medo de ser abandonada, certo? E aí você pega o que a hipnose faz, a hipnoterapia faz, né, gente? Ela te coloca num estado de relaxamento que você consegue acessar essas memórias, certo? Quando você acessa essas memórias, você dá um novo significado para aquela memória. No lugar de você dar um significado, digamos, de rejeição, você dá um novo significado. Porque a minha mamãe era muito ocupada, mas ela me amava muito e ela só não me deu atenção naquela hora. Então você ressignifica aquilo. Então automaticamente você muda a crença lá no inconsciente. Mudando essa crença lá,
automaticamente vai mudando o teu comportamento, a tua maneira de pensar. Mudou a maneira de pensar? Mudou o pensamento? Vai mudando o teu comportamento. Automaticamente vai mudando o quê? Os resultados. Gente, não é algo milagroso. Pá, mudei a minha crença de dinheiro, agora eu vou ficar rica. Não é assim, tá? Sem... Gente, olha, infelizmente o mercado hoje vende muita coisa assim, sabe? É que você muda uma crença, aí já enriquece. Você muda uma crença, já vai ter vários relacionamentos maravilhosos. Você muda uma crença, já vai ter sucesso na vida. Não é assim, gente, é uma jornada, certo? Mas quando a gente muda uma crença, automaticamente a gente muda nosso comportamento. Quando a gente muda nosso comportamento, a gente vai mudando as nossas ações, a gente vai colhendo resultados diferentes, certo? Porque a gente mudou, ressignificou, mudou a nossa forma de pensar. Lógico que com o tempo você vai colher resultados positivos, resultados em direção àquilo que você realmente gostaria. Digamos que você tinha um bloqueio para gravar uma live, você já vai se sentir mais confiante para gravar uma live, certo? Você tinha um bloqueio de que todo relacionamento era complicado, você já vai se sentir mais confiante para se envolver no relacionamento. Tá entendendo? Você tinha uma crença de que dinheiro é muito difícil. Então, no lugar de você estar sempre se auto-sabotando, sempre sabotando a tua vida financeira, você vai conseguir ter ações para realmente conseguir progredir num negócio, botar um negócio e não colocar tudo abaixo, não se sabotar e quebrar o negócio, entrar numa empresa e realmente conseguir crescer, certo? Mas não é mágica, não é um milagre. Ai, meu Deus, ressignificar a crença. Agora, tô rica, vai cair dinheiro do céu. Ou ressignifiquei uma crença, porque infelizmente é isso que muitos treinadores não vão entender, certo? Mas não é assim que as coisas funcionam, tá? A vida é uma jornada, gente. A gente tá sempre crescendo, a gente tá sempre... Mas é quando a gente muda esses pensamentos, a gente muda nossas ações, que a gente vai mudar os nossos resultados. É ressignificar lá no inconsciente, porque muitas vezes a gente ressignifica na consciência. Você tá aqui assistindo essa live, você diz assim, opa, entendi. A Jéssica disse que se eu mudar minha forma de pensar sobre relacionamento, sobre dinheiro e sobre 1000 coisas, vai dar tudo certo. Aí você ressignifica. Aí você diz assim, ok, tenho que dizer que dinheiro é bom, que dinheiro vem fácil, que todo homem é maravilhoso. Né? Aí você vai, ok, todo homem é bom, todo homem dinheiro vem fácil, a vida é maravilhosa. Aí, no primeiro tropeço que a vida vem dar, tô dizendo que todo homem é trash, que esse negócio de crença, esse negócio de coach, esse negócio de hipnose, esse negócio de terapia não presta não. Ai, ou então você fica, dá tudo certo pra todo mundo, menos pra mim, porque, amiga, você tá usando ainda a consciência, não é aqui, tá? Não é aqui. É no inconsciente. Você tem que influenciar o inconsciente, certo? Para alterar a crença. Ai, Jéssica, mas como é que eu faço sem ter hipnoterapeuta? Repetição, lembra? Gente, uma ótima dica para vocês é o quê? Afirmações. Como que eu influencio o inconsciente? Para mim influenciar o meu inconsciente, eu tenho que estar num estado de relaxamento. Por quê? Quando eu estou em um determinado estado de relaxamento, existe uma barreira, tá? Uma barreira crítica. Imagina que aqui, tá aqui a mente, tá? Aqui é os 5% e daqui pra baixo é só ilusório, tá, gente? Isso aqui é só uma representatividade. Deixa eu botar aqui a fotinha pra vocês entenderem. Imagina que essa risca aqui, ó, da onda entre a mente consciente e a mente inconsciente, ela é uma barreira crítica. Essa barreira tem que ser quebrada, você tem que conseguir ultrapassar essa barreira para alcançar o inconsciente, certo? Você tem que influenciar. E essa barreira é como se ela fosse uma proteção. Então, como que eu ultrapasso essa barreira? Quando eu começo a relaxar. Como que eu relaxo? Meditando, você baixa a tua frequência, para de ficar pensando aqui, maquinando na tua mente consciente. Ah, isso é bom, isso é errado. Será que tá dando certo? Será que eu tô relaxando? Gente, só silencia. Só deixa o pensamento vir. É treinável, tá? Ah, Jasmine, eu não consigo. Eu sento ali 2 minutos, aí eu já começa 1000 pensamentos, eu já fico agoniada, eu quero ir embora. Ok, é assim mesmo. Tudo bem. Mas é treinável. Você treinar o teu relaxamento, treinar a meditação, treinar o relaxamento, certo? É algo treinável. Você vai lá, treinando,
Primeira semana, 2, 5 minutos, faça o que você conseguir. E aí você vai aumentando esse relaxamento. Mas não precisa estar lá meia hora, um zen, um budista, para conseguir influenciar não, gente, certo? Com 2, 5 minutinhos você consegue influenciar a sua mente, tá? Por que a oração é tão poderosa? Porque na Bíblia lá diz que você se tranque no silêncio, tarará, e tatatá, que eu não sei, gente, explicar muita coisa da Bíblia, mas meu sonho ainda é estudar a Bíblia, que eu acho muito interessante. Jesus, pra mim, foi o maior coach do mundo. Te amo, Jesus, lindo, maravilhoso. Enfim, voltando aqui. Me perdi, gente. Louca, né? Mas vamos aqui, concentra. Tem a barreira do crítico. Aí tem lá a barreira crítica. Quando eu relaxo, o que a hipnose faz? Ela te coloca num estado de relaxamento profundo. Então a gente consegue acessar determinadas memórias. Gente, você começa a lembrar de coisa que você não lembrava. Você diz assim, nossa senhora, não lembrava disso. Minhas clientes ficam assim, Jéssica, eu lembrei de uma coisa que eu não lembrava mais. De uma situação que aconteceu assim, 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 assim. Exatamente. Então, por quê? Porque você consegue acessar o inconsciente. E como eu te falei, você é uma esponja, tá tudo armazenado, tá tudo guardadinho lá no teu inconsciente. Até hoje você armazena tudo, tá? Lá no teu inconsciente. Aí você consegue acessar. Aí você acessa e lembra lá da mãe lavando louça e que ela te rejeitou. Aí você vai lá e ressignifica. Oi, Marta, boa noite. Você ressignifica essa memória, certo? De rejeição para uma memória, tipo assim, porque minha mãe se importava comigo, ela estava cuidando de mim, naquele momento ela estava ocupada. Automaticamente isso vai mudar o teu comportamento hoje. Talvez você não tenha mais comportamentos de rejeição, tenha determinado, e isso vai influenciar em várias partes da tua vida que talvez você tivesse, né, como autopreservação, tendo determinados comportamentos, porque você ressignificou uma memória lá atrás, certo? Também adoro você, Martinha, saudades. Aí, voltando aqui, gente, não posso ver os comentários de vocês que eu me perco no raciocínio, desculpa. Enfim, aí tá lá as tuas memórias, porque a gente precisa acessar. Então, se eu tô aqui em casa, tá, sem hipnoterapeuta, eu tô num relaxamento, eu simplesmente silencio no meu quarto, certo? Num lugar calmo, eu consigo baixar minha frequência, eu consigo relaxar. Essa barreira, certo, do crítico, ela meio que quebra, ela meio que abre. Então eu consigo influenciar o meu inconsciente. E é nessa hora que você vai fazer as suas repetições. É nessa hora que você vai fazer as suas afirmações. Por exemplo, eu tô aqui, eu quero uma afirmação de que eu tenho facilidade para ganhar dinheiro. Dinheiro para mim vem fácil, tá? Aí você começa, eu criei uma afirmação positiva para dinheiro. Dinheiro para mim vem com facilidade. O meu trabalho é bem remunerado e eu tenho sucesso. Eu sou um excelente profissional. Olha como são crenças fáceis. Lembra que eu disse que tem que ser algo que você também acredite? Olha como é uma crença, boa noite, socorro, uma crença fácil de você assimilar. Eu tenho sucesso profissional, eu sou uma excelente profissional, eu sou muito bem remunerada pelo meu trabalho. Então você criou aí afirmações positivas para a tua carreira, porque você quer ter sucesso profissional, você quer. Então tá, vou lá, relaxo. Você pode relaxar sentada, gente. Existe uma posição chamada a posição do faraó, que é essa posição aqui, não sei nem se dá pra ver, acho que não dá não. Mas você vai sentar, tá? Coluna reta, sempre busca tá com a tua coluna reta, perna alinhada, pezinho no chão e a mão em cima da coxa, tá? Você faz algumas respirações, tá? Porque quando você faz essa respiração, segura, inspira, inspira, respira, você oxigena o teu cérebro. Isso te ajuda a relaxar. Então, fiz algumas respirações, consegui relaxar. Aí eu vou fazer o quê? As minhas afirmações. Lembra? Aí você vai começar a fazer as suas afirmações. Gente, isso aqui é uma aula, tá? Isso aqui eu dou para as minhas mentoradas. Essa aula, eu só vou deixar essa live salva por 24 horas. Aí, você começa a criar tuas afirmações. Dinheiro para mim vem com facilidade.
eu trabalho com honestidade e ganho dinheiro com facilidade. Digamos que você tem aí uma crença de que só ganha dinheiro quem é desonesto, certo? Então, você tem valores de honestidade. Mas, gente honesta ganha dinheiro sim, certo? Então você vai lá, eu ganho dinheiro trabalhando honestamente, dinheiro pra mim vem fácil, fecha seu olhinho, faz todas as respirações. É tanto. Existe um livro chamado O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome do autor. Gente, esse livro, eu amo esse livro. E é tanto que lá no autor também fala, não só o autor, tá, gente? É uma técnica, tá? Por que eu sempre indico para as minhas mentoradas fazer afirmações assim que acorda e quando vai dormir? Porque o nosso senso crítico tá desarmado. Porque a gente está relaxando. Quando a gente vai dormir, a gente vai relaxando, relaxando, relaxando e dorme. Então é um excelente momento para você fazer as suas afirmações daquilo que você quer formar crenças. Por quê? Porque você vai começar afirmando, afirmando até cair num sono. E é por isso também que muitas vezes as nossas orações quando a gente vai dormir. E são tão poderosas. Porque querendo ou não, além dessa conexão, né, com aquilo que você acredita, Deus, um ser superior, o universo, enfim, cada um com sua crença. Além dessa conexão, você vai aí influenciando o teu inconsciente e tal, certo? E isso vai formando a tua crença. E eu faço assim que eu acordo, porque quando a gente acorda, a nossa mente ela tá limpa. Você dormiu, certo? Então tá totalmente limpo. Então, o teu senso crítico, ele tá relax. Então, gente, eu acordo, certo? Eu faço a minha oração, eu já cruzo a perna na cama, eu não me levanto. Sento na cama e crio lá as minhas afirmações. Eu começo a afirmar tudo aquilo que eu quero. Eu faço afirmações para o meu dia, para influenciar o meu dia. Eu faço afirmações para a minha profissão. Eu faço afirmações para tudo que eu quero naquele momento. E eu indico a vocês que não comecem a querer mudar todas as crenças de uma vez. Por exemplo, eu vou criar crença para dinheiro, crença para relacionamento, eu vou criar afirmações para dinheiro, para relacionamento, para trabalho, para tudo. Não, tá? Uma coisa de cada vez, certo? Cria pelo que tá doendo mais, pelo ponto mais difícil que tá aí na tua vida hoje, certo? Então, digamos que o mais difícil é relacionamento. Aí você vai criar lá afirmações direcionadas para os teus pontos mais sofridos aí no teu relacionamento, lembrando que a afirmação nunca é para o outro, é para você, não é assim. Eu quero que o meu marido, tu já é casada, seja um boy romântico. Eu quero que o meu marido faça tudo o que eu quero. Gente, não é assim, certo? É pra você. Eu quero ter mais autoconfiança. Eu quero ser uma pessoa com autoestima mais elevada. Depois eu faço uma live sobre vícios emocionais e vocês vão entender essa questão de relacionamento, de crenças também, tá? Mas aí é outra história, depois a gente fala. Você vai criar crenças, afirmações pra você. Tipo, eu quero ter mais autoconfiança. Eu quero ter mais amor próprio, eu quero cuidar mais de mim, eu quero dar mais atenção ao meu autocuidado. E aí você vai criando essas afirmações para fortalecer tua autoestima, teu amor próprio, tua autoconfiança. Enfim, e você vai fazendo uma de cada vez. E não é tipo, vai repetir isso uma vez e vai mudar todas as crenças, não, gente. Você precisa de constância. Lembra como é que cria um hábito? Nossos pensamentos também são hábitos, tá? Lembra onde é que ficam nossos hábitos? Lá no subconsciente. Então, se eu quero influenciar esse subconsciente, eu preciso de constância, de tempo, de muita repetição, certo? Então, eu vou repetir lá 21 dias, 30 dias. Eu sempre peço que, no mínimo, você faça 30 dias consecutivos as mesmas afirmações, ok? 30 dias. Você fez aí as suas afirmações, digamos, né, por exemplo, para relacionamento. Então, você vai passar 30 dias na hora de dormir, ou assim que você acorda, ou pode ser a qualquer momento do dia, desde que você consiga relaxar, certo? E você vai fazer as tuas afirmações para aquilo que você quer.
Como é isso, gente? É a forma mais, tá, comum para você já sair daqui, reprogramando crenças e mudando tudo que você tá querendo aí trabalhar em você. Você pode optar pela hipnoterapia, que é uma forma mais rápida, certo? Porque você vai ter o auxílio de um profissional, ok? Você pode PNL, visualização, você ficar visualizando, gente, também, tá? É uma ótima maneira de influenciar o teu inconsciente, porque a tua mente, ela não entende o que é real e o que é imaginário, certo? Para ela, tudo é a mesma coisa. Então, quando você fecha o olho e fica visualizando aquilo que você quer, aquilo que você quer ser, você já está influenciando o teu inconsciente. Vale ouro mesmo, viu, Brenda? Vai lá ai, gente, enganchou. Pra plataforma do Realizadora. Quem não faz parte do Realizadora, link na bio pra comprar, tá, gente? Todas essas aulas, tá, que eu trago aqui, gente, eu não entrego conteúdo meia boca aqui nas lives, não, eu entrego aula real. Só que não fica salva essas aulas mais complexas. Eu deixo um tempo, tiro, mas fica salva na plataforma do Realizadora pra você ir lá, reassistir, lembrar das dicas, enfim. Aí, você vai, né, voltando aqui para o que eu tava falando. Influenciar. Gente, me perdi. O que é que eu tava dizendo? Alguém me lembra aí, pelo amor de Deus? Influenciar, né? Me esqueci, gente. Ah, com a ajuda do profissional. A visualização, lembrei. Atualmente ela não entende o que é real e o que é imaginário. Então, quando você senta, por exemplo, eu adoro visualizar o que eu quero, as minhas metas, tá? Então, quando eu tô lá visualizando aquilo que eu quero conquistar, aquilo que eu quero, eu tenho que me visualizar vivendo aquilo. Porque a minha mente, ela vai entender que aquilo é real, certo? Que eu já tô vivendo aquilo. E se eu já estou vivendo aquilo, ela vai buscar pelo quê? Mais daquilo. Porque toda crença é autorrealizável, certo? Mas isso, lembrando, tem que influenciar o seu inconsciente. Não é aqui com a mente consciente, gente, é com a mente inconsciente. Não é tipo assim, a Jéssica disse que eu tenho que idealizar, que eu tenho que visualizar isso aqui, aí eu vou e sento e fico, eu me vendo gravando uma live. E lá no fundo, eu tô dizendo pra mim, mentira, não consigo. Aonde que isso vai ser? Ou então, quando sua crença tá tão forte, você nem consegue visualizar, certo? Você tem que visualizar aquilo real, gente. Você tem que sentir o que você acredita que você vai sentir quando aquilo tá acontecendo. Lembra? Quanto mais emoção, impacto emocional, quanto mais emoção você colocar na visualização, mais rápido você influencia seu inconsciente. Mais rápido tu consegue resultado. Certo? Então, quando eu não conseguia gravar live, eu me visualizava muito gravando live. Muito. Eu me visualizava conversando com as pessoas, eu me visualizava dando palestra. Gente, se vocês me pegassem há 3 anos atrás, eu jamais, boa noite, Eva, faria uma live, eu jamais gravaria um stories. Isso pra mim ia ser surreal, porque eu tinha muita crença limitante da minha capacidade. Então, quando eu quero algo muito, por exemplo, você quer aí atingir uma determinada meta. Vamos aqui usar uma meta para um carro. Ah, eu quero uma meta, eu quero conquistar um carro, só que eu acredito que esse carro é muito difícil de ser comprado, que só gente rica que pode ter. Você vai fazer o quê? Você vai começar... Sabe a lei da atração? Gente, existe um documentário... Eu tô falando a parte científica da lei da atração, tá? Certo? Porque muita gente tem aquela coisa mística da lei da atração, aquela coisa, né? Gente, não é misticismo, tá? Tem a parte mística aí, né, de quem acredita. Mas eu tô te falando da lei de forma científica, certo? Então você vai lá se visualizar, boa noite, aquilo acontecendo. Por isso que é legal, bacana, quem já ouviu falar em quadro dos sonhos, né? Mural da vida extraordinária, tem vários nomes. Enfim, aí você vai lá visualizar, por exemplo, a compra daquele carro, mas você não vai visualizar você comprando, ou o que é que você tem que fazer para comprar, você vai se visualizar vivendo aquilo, você vai se visualizar dentro do carro, sentindo o que é que eu ia sentir dirigindo aquele carro. Se você não sabe, gente, vai fazer um test drive, simples. Não sei, Jéssica, como é que eu vou me sentir? Vai fazer um test drive, vai lá numa concessionária e diz assim,
Olha, eu quero... Imagina que teu carro do sonho, sei lá, uma BMW, um carro importado. Você não sabe como é que você se sentiria dirigindo aquele carro? Vai numa concessionária, entra no carro, sente o carro, se idealiza, se vê. Eu vou contar uma história pra vocês. Olha que incrível. O meu carro atual, eu achava lindo. As pessoas, ele, quando foi lançado e tal, eu achava muito lindo ele. Aí eu comecei a dizer pra todo mundo que eu achava ele lindo e tal. Minhas clientes chegavam nele e eu dizia, ai, acho tão lindo, não sei o quê. Aí, só em achar lindo e dizer para as minhas clientes que eu já estava influenciando a minha mente. Por quê? Porque eu sentia... Gente, eu ficava tão feliz, o carro não era nem meu, mas eu achava o máximo as clientes. Olha a importância de você celebrar as conquistas dos outros. Sabe por que é importante você celebrar as conquistas dos outros? Porque você influencia o seu inconsciente. Quando você sente inveja, raiva, quando alguém conquista alguma coisa, você tá mandando a informação lá pro teu inconsciente que aquilo é ruim, que aquilo é mal. Mas o teu inconsciente, ele quer o quê? Ele quer te preservar. Então, se eu acho que aquilo é ruim, que aquilo é mal, ou fico lá dizendo que, fulaninha ganhou um carro do marido. É interesseira. Você manda a informação pro teu inconsciente que só quem ganha um carro do marido é a mulher interesseira. E não porque ela foi merecedora, certo? E não por causa... a fulaninha comprou, também fazendo coisa errada, com a informação que você manda pro teu inconsciente, que só quem compra um carro importado é quem faz coisa errada, certo? Boa noite, Ivan. E aí você tá o quê? Influenciando o teu inconsciente. Então, quando você sente inveja, quando você tira o mérito de alguém, você tá mandando uma informação negativa pro teu inconsciente. Teu inconsciente, ele quer o quê? Te proteger. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer que aquilo se torne difícil pra você. Ele vai te auto-sabotar, amiga. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo é ruim, que aquilo ali é difícil, que aquilo ali é uma coisa negativa. Então, quando você celebra a conquista do outro, quando você fica feliz porque uma amiga sua subiu de cargo, conquistou um carro, enfim, conseguiu algo bom, qual a informação que tu tá mandando aí pro teu inconsciente? Que aquilo é bom. Então, automaticamente, você influencia. Então, eu tava lá, né, super felizinha, achava linda as clientes chegaram no carro X, que hoje é o meu carro atual. Aí, um dia, uma amiga minha me chamou pra ir na concessionária. Ela disse assim, Jéssica, vamos lá na concessionária onde meu filho trabalha e tal, ver uns carros porque ela queria trocar de carro. Aí eu, vamos. Cheguei lá, eu vi o carro. Gente, eu já fui entrando dentro do carro, linda, maravilhosa, batendo foto dentro do carro, mandei pro meu marido, olha que lindo, vamos comprar esse carro, não sei o que. Eu quero estar mentindo pra vocês. Eu acho que deu uma semana, uns 15 dias no máximo. Eu voltei pra concessionária e comprei exatamente o carro que eu tinha entrado e batido a foto. Vocês têm noção como que a gente influencia o nosso inconsciente? Vocês têm noção? Gente, eu tô falando aqui algo rápido, mas isso não quer dizer que vai acontecer rápido. Pode acontecer como? Eu tô aqui me idealizando e me imaginando lá no meu carro importado, tá? Lindo, o meu sonho de vida é este carro importado. Eu tenho que influenciar a minha mente para que aquilo ali seja possível, para que aquilo ali... eu vou influenciar o quê? Minhas crenças de capacidade. Eu sou capaz de conquistar aquilo ali. Minhas crenças de merecimento. Eu mereço um carro importado. E aí eu começo a me visualizar, sentir aquele carro, sentir aquela situação, tá entendendo? E isso vai fazer o quê? Eu começo a influenciar a minha mente. Quando eu começo a influenciar a minha mente, ela começa a buscar possibilidades de fazer aquilo ali acontecer, certo? Não quer dizer que é da noite pro dia, vai depender muito do teu ponto de partida, da tua realidade, certo? Do teu preparo, tudo isso influencia, gente, tá? E o universo também, minha filha, porque tudo pode acontecer. Amanhã você pode ganhar, sei lá, na loteria, né? E comprar aí o carro importado. Tudo pode acontecer, gente. Então, você começa a influenciar, mas de uma maneira prática, realista, né? Vamos, né? Aqui. Você começa a influenciar a tua mente a buscar maneiras de fazer aquilo ali acontecer. Possibilidades, porque toda crença é o quê? Realizável. Então, se eu acredito que aquilo ali é possível, a minha mente ela começa a maquinar possibilidades. Eu posso economizar, eu posso trabalhar, eu posso estudar para ser assim, para fazer assim, para conquistar aquilo. E aí você cria, digamos que uma meta, um objetivo, influencia o teu inconsciente para ir em busca daquilo, porque se ele acredita de forma negativa, se ele não acredita que aquilo é capaz de acontecer, você não vai agir para aquilo acontecer.
Você não vai entrar em ação, certo? Você vai querer, mas você não vai entrar em ação. Por quê? Porque é difícil. Por quê? Porque é algo negativo. Por quê? Porque tem uma crença lá no fundo enraizada dizendo pra você que só rico compra carro importado, que só rico consegue determinadas coisas, que só, enfim, ou que só pessoas de XY ter um relacionamento saudável é sorte, é ganhar na loteria. Não, gente. Ter um relacionamento saudável é uma escolha, é uma ação. Você escolheu o seu parceiro, de forma consciente ou não, certo? E é por isso que a gente fala sobre autorresponsabilidade e que você é sim responsável por tudo o que você faz. Porque você é responsável de forma consciente ou inconsciente, certo? Mas você é responsável pelas suas ações. Então, você tá ali. Então, eu tenho que influenciar a minha mente de forma positiva para buscar aquilo que eu quero. Então, peguem as dicas dessa live e coloquem em ação. Por quê? Boa noite, Silvana. Não adianta de nada, tudo isso que eu tô falando pra você, se você disser assim, poxa vida, entendi. Eu entendi como é que a crença funciona, eu entendi como é que o subconsciente funciona, eu entendi como é que o meu consciente funciona. Tá certo, agora eu vou sentar no sofá e não vou fazer nada. Não vai ter resultado na tua vida. Lembra que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Primeiro eu preciso plantar. Como é que eu vou plantar? Vou lá, todo dia sentar, fazer minhas repetições, fazer minhas visualizações, programar minha mente, me inscrever aqui no curso de desenvolvimento pessoal, vou assistir as lives da Jéssica, enfim, certo? São as tuas ações, são as tuas escolhas. Você está escolhendo ter essas ações, investir em você, mudar, progredir, para colher os resultados que você tanto quer. Agora, se você assistir tudo isso aqui e não colocar nada em prática, o que é que você vai colher? Como é que eu vou colher, né, um pé de feijão se eu não for lá plantar o feijão? Eu não vou colher, certo? Como é que eu vou colher? Como é que eu vou colher meu carro, né, se eu não tô lá tendo ações, atitudes para com que aquilo aconteça, certo? Me planejando, me programando, trabalhando, enfim, fazendo alguma coisa para com que aquilo aconteça. Programando a minha mente, se for o caso de eu não ter, eu não acreditar nisso, preciso influenciar minhas crenças, mas enfim, você tem que ter ações que te direcionem para aquilo que você quer. Boa noite, Amandinha. Porque senão, amiga, nada vai acontecer. Você assistiu essa live, você vai guardar tudo isso aí, tchau. Mas nada vai acontecer. Você precisa entrar em ação. Nada na vida muda se você não entrar em ação. As pessoas sábias não é aquela que está lotada de conhecimento, é aquela que tem o conhecimento e que coloca o conhecimento em prática. As pessoas que realizam são aquelas que pegam o conhecimento e praticam. Então, sai dessa live hoje, cria as tuas afirmações para aquilo que você quer e começa a colocar em prática, certo? Gente, essa live aqui, vocês pagam caro num curso para aprender isso que eu tô falando para vocês. Então, entra em ação, amiga. Entra em ação. Hoje eu tô gravando isso aqui porque um dia eu entrei em ação, tá? Porque se eu contar minha história e minha vida pra vocês, eu acho que Deus preparou de um negócio, foi assim, um negócio tão elaborado que ele disse assim, eu vou colocar essa bichinha aqui em todo tipo de dificuldade possível, e é por isso que a gente tem que ser grato pelas dificuldades, tá? Que a gente muitas vezes não entende, mas a gente tá sendo preparado por algo. Ou então é uma crença, tá? Que você tá vivendo ali o ciclo, ela tá te mostrando, mas você precisa enxergar que você tá vivenciando aquilo ali para poder quebrar o ciclo. Por exemplo, você não tem como influenciar a tua mente, influenciar uma crença se você não acredita que você precisa melhorar tal coisa. Você não tem como curar nada na sua vida se você primeiro não enxergar que aquilo ali existe, certo? Tipo, digamos que eu me ache muito boazona, eu sou maravilhosa, tenho crenças super poderosas sobre dinheiro, mas não tenho dinheiro. Amiga, não é aqui, lembra? É lá no inconsciente. Você pode achar que você tem crenças positivas sobre dinheiro. Quer saber quais são as tuas crenças sobre dinheiro? Olha para a tua conta bancária agora. Quer saber quais são as tuas crenças de relacionamento? Olha para o teu relacionamento agora. Jéssica, como é que eu identifico as minhas crenças? Olha para a tua vida. A tua vida
É o resultado das tuas crenças. Você quer ver qual é o teu sucesso profissional? Você quer ver quais são as suas crenças em relação ao teu merecimento? Olha para aquilo que você tem. Você quer saber, enfim, gente, olha para tua vida. Olha para tua vida. A tua vida é a expressão das tuas crenças, certo? Aí, enfim, eu tive que passar lá 1000 coisas, tudo que eu já puder imaginar. Pra hoje, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu falo com uma propriedade, porque, gente, eu vivi. Quando eu falo de autoestima, é porque eu vivi, certo? Quando eu falo em relação de entrar em ação, é porque eu era a pessoa que acumulava conhecimento, achava que minha vida ia mudar e nada acontecia, né? Só veio acontecer quando eu comecei a colocar tudo em prática. Então, sai da live e coloca tudo em prática, certo? Que eu duvido que com o tempo você não colha resultados. Que com o tempo... E se vocês quiserem saber mais também sobre a hipnoterapia, a gente faz outra live para falar só sobre hipnose. Para você... Gente, eu vou fazer uma live sobre... Talvez seja a próxima, tá? Não vou garantir, mas talvez seja. Para vocês entenderem, eu vou chamar algum cliente minha, eu vou perguntar quem tá aí disposta a vir falar para vocês a experiência delas, tá entendendo? Para vocês entenderem, eu vou quebrar todos esses paradigmas, que quando você tá em efeito hipnótico, que você vai falar todos os seus segredos, que você vai perder a consciência. Gente, tudo isso é mito, isso não existe, certo? Você pode fazer auto-hipnose, gente. Na internet tá lotado de vídeo, tá? De auto-hipnose. A única dica que eu dou é que você busque de pessoas confiáveis, tá? Então, você pode simplesmente sentar lá uma auto-hipnose para ansiedade, tá entendendo? E começar a fazer uma auto-hipnose. Gente, a auto-hipnose é como se fosse uma meditação, tá? A pessoa vai falando, vai guiando e você vai só visualizando, imaginando tudo que a pessoa tá falando, simples assim. Só que você consegue relaxar. É como se fosse uma meditação guiada. Basicamente a mesma coisa. A única diferença, na minha opinião, é que o relaxamento é maior e o poder de influência também é maior. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô impressionada que não derrubaram a minha live ainda. Que vocês tenham gostado da live de hoje, certo? Que vocês realmente coloquem tudo que vocês aprenderam hoje aqui em prática. Um beijo e até a nossa próxima live, na nossa próxima quinta. Vamos lá.